Conhece o Rodrigo? Ana? Carla. Essa daqui não conheço nada. Agora e você, vai não estourar aparece? a luz. Pode entrar, a casa é sua. A imagem é fria, organizada, mas o que tem aqui dentro ferve. É pura história do Brasil. São mais de 2 milhões de documentos. Este precioso arquivo é cuidadosamente manuseado por historiadores e pesquisadores. Lúcia Lippe, diretora do CPDOC, acompanha este trabalho desde a criação do centro. É um centro de documentação, sim, mas é de pesquisa. Um centro que reúne historiadores, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos e outros. Eu fiz um mestrado de ciência política no UPERJ. Ainda estava terminando o mestrado, quer dizer, ainda não tinha defendido a dissertação, e comecei a dar aula na UF. E aí, quando foi criado na Fundação CPDOC, pela Celina Vargas do Amaral Peixoto, que, não por coincidência, tinha sido minha colega de turma na PUC, minha contemporânea e colega também no início do mestrado, né? Obviamente que isto tinha a ver não com a nossa trajetória desde da faculdade, mas tinha a ver, como eu já mencionei, de termos feito um curso no UPERJ com Simão Schwarzman, em que Celina, eu e Maria Aparecida Alves formamos um subgrupo que estudamos como paper de final do curso Contexto Político da Revolução de 30. Então eu acho que foi essa relação entre, vamos dizer assim, um grupo de colegas e de pessoas que tinham feito sociologia e que vai depois, de alguma forma, se encontrar no CPDOC. O primeiro projeto que eu fiz no CPDOC foi um projeto que se chamava Projeto Brasiliana, e que a gente ia analisar as interpretações sobre a Revolução de 30. Com essa história de trabalhar as interpretações, a gente, de alguma forma, foi trabalhar os intelectuais, né? Os intelectuais são figuras chaves nesse processo de construção de identidade, de definição, eles produzem interpretações do Brasil, né? E são chaves na construção dessas interpretações. E com isso, vamos dizer assim, eu fui cada vez mais me ligando aos intérpretes do Brasil. Ela transformou a Era Vargas em CD-ROM. Eu vou conversar com a socióloga Lúcia Lippe. Outra coisa que eu fiz, eu e a Adelina fizemos, que foi o CD-ROM da Era Vargas, que tem vários filmes. Eu acho que eu tenho uma preocupação, tive e tenho cada vez mais, de fazer coisas que possam ser traduzidas para público maior. 140 biografias, 300 fotos, 150 documentos, 1 hora de depoimentos e 15 minutos de vídeo. É informação aberta. É isso mesmo? O que se tentou, não sei se vou tentar passar para vocês aqui, vai mostrar, que é a ideia, o seguinte, você pegar um assunto variado, quer dizer, questões políticas, econômicas, questão social, questão de relações exteriores, e fazer uma apresentação simples sem ser simplista, né? Este que é o
a dificuldade da história, né? E, ao mesmo tempo, você juntar, quer dizer, o texto, a foto, o documento que fala sobre aquilo. Porque eu acho que, basicamente, esse produto, vamos dizer assim, tenta falar de história do Brasil, né? A tradição brasileira, a tradição da história brasileira, e, vamos dizer assim, de alguma forma, seduzir o jovem. Brinco que às vezes alguém fala, você é socióloga? Eu falei, não, agora eu acho que eu sou jornalista mais, não, tradutora. Eu brinco, eu fico lendo aquelas teses chatíssimas e tenho que fazer depois um trabalho escrito para dar aula para vocês acharem bom. Eu acho que eu estudei ao longo da minha vida uma mesma coisa, construções de identidade nacional. E foi essa grande questão que me levou a tentar fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. Eu achava e ainda acho que esses dois países, apesar das diferenças, eles também têm algumas coisas em comum. E uma das coisas em comum é essa, como construir a sua identidade nacional. Esse ano nos Estados Unidos, você é antropólogo 24 horas por dia, porque você está o tempo todo comparando como é que as pessoas reagem, o que as pessoas fazem, como é que elas reagem. Você vira antropólogo na marra, diante da experiência vivendo fora, né? No meu caso, particularmente. São vários capítulos daquele livro, em sua maioria eu estou me referindo a autores, a livros, né? E eu fui fazendo aquela análise e chegou um momento que eu tinha coisas da minha experiência lá que eu queria falar. Então eu fiz um último capítulo do livro, em que é assim, eu contando algumas experiências, né, que as pessoas, e aí não é uma situação exatamente dentro da universidade, mas é dentro do ambiente da cidade, mais do que só dos livros, da biblioteca e do que eu estava lendo, né? Então esse você acaba escrevendo um texto que você começa a assumir a primeira pessoa, né? Diria o velho Max Weber, a realidade é infinita em significados. Então, o mundo é isso tudo. Você é que acessa por um ângulo ou por um outro, né? E a cada vez mais, e não é só eu que acho, mas está claro cada vez mais, que os aspectos culturais, longe de ser longe de estar agora em posição subalterna, ao contrário, eles estão na crista da onda, cada vez mais reconhecem a importância, né? E aspectos culturais, nós estamos falando de valores, né? Então isso é importante. O mundo vamos dizer assim, não tem menos valores, não, ao contrário. Toda a luta, por exemplo, de você pensar as nações, pensar as sociedades, não como uma identidade única, mas a ideia de diversidade, a ideia de pluralidade, né? Então você está falando de valores, de culturas, o tempo todo. Um campo que está aí, que eu acho que jovens cientistas sociais e jovens todos devem... Quer dizer, esse mundo da internet, das comunicações, isto é um mundo que está avassaladoramente entrando no nosso cotidiano, em todos os cotidianos. Então eu acho que nós temos que lidar com isto, estudar isso, de que maneira essas novas tecnologias, nem sei se é tecnologia, nova informação, nova comunicação no mundo, altera o nosso cotidiano. Eu acho que vocês jovens têm que estar assim, abertos a tudo que é novo, né? Se vocês estiverem abertos a tudo que é novo e, vamos dizer assim, no desafio de tentar entender, compreender, né, como é que as pessoas, os seres humanos se adaptam ou reagem ou têm dificuldade neste mundo que muda muito, eu acho que vocês serão capazes de ter como profissão ser um sociólogo, cientista social. Não sei se as novas gerações vão ter interesse no que a gente está fazendo, mas a ideia é um pouco essa. Eu acho que é interessante
fazendo a ponte com a ideia de patrimônio, né? Eu acho que é importante a gente saber o que a gente está recebendo das gerações passadas e de outro que a gente pode estar deixando para as gerações futuras, né? Eu acho que essa é vamos dizer assim, um desafio que essa preocupação do patrimônio traz e que pode ser alargada para os diversos campos da vida humana, não só das ciências sociais. Há uma frase do Mário de Andrade que diz que a sociologia é, segundo ele, a ciência de salvar mais rápido o Brasil.